Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula do PET, Plano de Estudo Tutorado do Governo do Estado de Minas Gerais, volume 5. Estamos aqui na nossa aula da terceira e quarta semana do segundo ano do ensino médio, né? Vamos, o tema agora é calor e temperatura. Aqui só para lembrar o pessoal, vocês podem baixar todos os PETs, todos de todas as modalidades, do volume 1 ao 5, aqui neste site aqui, estudeemcasa.educacão.mg.gov.br, que é o escrito grande aqui, estudeemcasa.educacão.mg.gov.br. Se você quiser cair direto na página dos PETs, é só digitar barra PETs, barra ensino médio com hífen, tá? No início aqui, ó, na página inicial desse site, você tem todas as notícias, todo o material sobre o ensino à distância do governo do estado, sobre o ensino remoto, tá? Inclusive aqui as informações sobre como serão retomadas as atividades presenciais. Então, confere lá, tá? Não deixe de entrar nesse site. Outra coisa também, eu fiz um arquivo com todas as resoluções de física, de todos os exercícios de física dos PETs do volume 1 ao 4, volume 1, 2, 3, 4. Você olha aí na descrição do vídeo, tem o link, você pode baixar esse arquivo, vai estar tudo lá do 1 ao 4, beleza? Então vamos lá, gente, ó. Na semana passada aqui a gente estava falando sobre ondas, onda sonora. Então tá, essa matéria por enquanto é só isso mesmo. Agora a gente vai entrar numa outra matéria bem diferente. A gente vai falar sobre calor e temperatura. Para começar aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de calor, tá? Lá na Grécia Antiga, as pessoas viam lá que as coisas tinham diferentes temperaturas, né? Coisas mais quentes, mais frias. E se você colocasse uma coisa quente em contato com uma coisa fria, a coisa quente esfriava e a coisa fria esquentava. E tinha, a gente até via várias coisas desse tipo, né? Esses eventos que a gente vê até hoje mesmo, mas a gente não sabia explicar muito bem. E eles tinham lá os conceitos dos 5 elementos, né? Água, fogo, terra, ar e o éter, né? O éter é a quintessência. Aqui, ó. Aí só aqui eles representavam desse jeito, né? O fogo é o mais leve dos elementos, seria o símbolo dele seria o tetaedro, né? Depois o ar, que seria o octaedro, o cubo seria a terra, né? A água seria o icosaedro e o universo do decaedro, né? E aqui eles representavam assim, ó, as coisas feitas de terra afundavam na água. As coisas feitas de água afundavam no ar e boiavam na terra, né? Ficavam em cima da terra e abaixo do ar. O, o, o ar, ele ficava acima da água e abaixo do fogo, né? Se a gente vê que numa chama, né? Se você pegar uma fogueira e tal, ela fica tentando subir, né? O fogo sobe quando é colocado no ar e, e, e em cima do fogo a gente tem a quintessência, né? E a quintessência está acima disso que a gente vê da esfera celeste, assim, né? Do que a gente vê assim o céu, aquela esfera que é o céu. Tem o quinto elemento lá. Essa aqui é a representação que eles tinham sobre isso. E o que era o calor? O calor, né, era uma transmutação dos elementos aqui, de parte daqui do material que forma os objetos, parte deles transmutava de um elemento desse para outro, né? Quando você estava
Quando você esquentava alguma coisa, parte daquele elemento deixava de ser terra para ser fogo, por exemplo, e a nível microscópico seria isso. Isso aí lá na Grécia Antiga eles acreditavam nisso. Aí o, as coisas foram, né? O tempo foi passando e aí quando chegou, né? Bem mais recente, né? Durante a Revolução Industrial, Lavoisier já tinha definiu aquela lei do leite das massas, né? Que o elemento não se transforma em outro, e que as massas se conservam e tudo mais, né? Da lei da conservação das massas. E eles viu que o calor, quando você esquentava alguma coisa, ele absorvia calor, mas ele não alterava a massa dele. Então, né, não tinha essa troca ali, acabou por terra essa ideia dos gregos. Depois, mais tarde, aí ficou aquela coisa, né? O que é o calor ainda? Aí depois apareceu lá o conceito do calórico. O que é o calor? O que eles pensavam? Olha, o você tem o corpo ali que tem a massa dele, os objetos, né? Tem as massas deles, os fluidos também, e tal, tudo tem as suas massas. E além das massas, tem uma outra espécie de substância, assim, entre aspas, né? Que pode ser transmitido de um corpo para o outro, e essa substância, né, ela permeia a massa e ela não tem massa própria. Isso aí é o que a gente chama de calor. É muito próximo do que a gente tem hoje, né? Explica bem. É um calor que é uma substância que não tem massa e que ela, né, esquenta as coisas. Ela dá essa propriedade da temperatura das coisas. Isso aí é o conceito do calórico. Foi inventado durante a Revolução Industrial, né? Tá correto? Não. Hoje em dia, depois de muito tempo, o Julius von Mayer e o James Joule, em situações diferentes, né? Eles não trabalharam juntos, mas eles conseguiram pensar numa associação entre o trabalho mecânico e o calor, e eles conseguiram associar que os dois têm a mesma origem. Assim, os dois são energia, são formas diferentes da mesma coisa que se chama energia, mais precisamente energia cinética. E aí o Joule ele fez esse experimento aqui, ó. Se você soltar esse peso aqui de uma certa altura, esse peso está pendurado num barbante que está enrolado aqui num eixo que movimenta as pás dentro de um líquido. O que acontece? Ele foi lá e soltou. O que vai acontecer? Olha, o peso vai caindo. À medida que ele vai caindo, a energia potencial dele, a energia potencial gravitacional, vai diminuindo. Ele tinha uma energia potencial porque ele estava a uma certa altura, né? Ele estava ali, ó, né? Ele estava a uma certa altura e ele foi perdendo energia potencial. Quando essa energia potencial dele chegou, quando ele chegou lá embaixo, a energia potencial dele é zero, a energia potencial gravitacional dele é zero. E a velocidade do peso aqui no alto era zero, porque ele estava em repouso. Quando chegar lá embaixo, ele está em repouso de novo. Então, a energia cinética dele começou do zero e foi para o zero. A energia potencial dele diminuiu. Então, para onde foi essa energia? Bem, ele viu se essas pás estavam girando aqui dentro e o atrito delas com a água que foi freando os pesos, então a energia do potencial do peso foi transferida para a água e transformou a água e deu energia cinética para a água, energia cinética das moléculas. As moléculas de água ficaram mais agitadas. E aí ele mediu o aumento da temperatura e ele viu que existia uma relação entre o aumento da energia cinética e a temperatura. E aí ele chegou nessa equivalência aqui, ó, de que
chegou nessa equivalência entre energia cinética e temperatura, né, de energia mecânica, energia cinética, né, que é a energia mecânica, né, em joules, e a temperatura em calorias, que tá aqui, 4,186 joules é igual a 1 caloria. Ele chegou nessa relação aí, tá certo? Então, o que é a temperatura? A temperatura é a energia cinética das moléculas que pertence ao corpo. E o calor é a energia que é transferida de um corpo para o outro. No caso aqui, você deu trabalho para o negócio, mas pode ser assim também, ó. Você tem aqui um cubo formado de 27 átomos aqui. Então, cada bolinha desse é um átomo, isso aqui são as ligações entre os átomos. Se você esquentar o cubo, as moléculas vão ficar mais agitadas. Isso aqui é você dando calor para o cubo. E olha, elas vão ficar mais agitadas e o cubo vai se expandindo. É por isso que como elas se mexem mais, elas precisam de mais espaço, né? Então é por isso que vai se expandindo ali. Tá certo? E você também pode dar energia em forma de trabalho. Aqui, ó, se eu aplicar se eu der energia pressionando esse objeto aqui também, né, apertando ele, as moléculas também vão ficar mais agitadas, ó, elas também vão ficar mais agitadas e vão querer voltar para o estado inicial também. Isso também é uma forma de ter energia e aumenta a temperatura. A agitação delas é um aumento da temperatura. Aqui, ó, outras formas aqui de calor. Agora vamos falar sobre o calor. Olha, se eu colocar esse ferro aqui, o que vai acontecer com a temperatura dele? Vamos ver aqui, vou colocar um termômetro. Se eu colocar ele no fogo, ele vai esquentar, né? A temperatura dele subindo ali, ó. Por que isso acontece? Vamos voltar aqui e vamos refazer aqui o experimento. Vou colocar o bloco de ferro. Com tijolo também dá, só que com tijolo é mais demorado, tá? Então vou fazer com ferro que vai dar pra ver, olha só. Na hora que eu começar a aquecer, o calor vai fluindo do fogo pro ferro. Esse quadradinho aqui tá representando a energia térmica, que é o calor. Parece a ideia do calórico, de uma substância fluindo de um para o outro. Realmente, essa animação também, né, representaria bem a ideia do calórico. Mas não é calórico, né? É energia cinética das moléculas. As moléculas ali do gás que está em chamas, aquele gás que está em chamas, as moléculas dele batem nos átomos do ferro, né, na superfície ali, e transferem energia, com colisão mesmo, a nível microscópico. Mas a nível macroscópico, o que a gente vê é isso, uma energia sendo transferida. E o ar em volta do ferro também vai sendo aquecido pelo ferro, e a energia escapando do ferro. Tá certo? Se eu colocar esse ferro aqui agora em contato com um monte de gelo, olha só o que vai acontecer. A energia vai ser transferida do ferro para o gelo. Por isso que ele vai esfriando, que ele vai perdendo essa energia. Tranquilo, gente. E o calor é essa energia que flui, tá certo? O calor é a energia que vai fluindo. E a temperatura é o estado da substância que está lá dentro, né? Das partículas lá dentro, que pode ser moléculas, átomos e tal. Aí o calor é energia fluindo.
Energia interna. Energia interna é essas moléculas de. Esses quadradinhos de energia aqui, né? É essa energia que está lá dentro do átomo. Está lá dentro do objeto. E a gente tem o equilíbrio térmico. O que significa equilíbrio térmico? Significa estar em mesma temperatura, estar em contato. Por exemplo, aqui, esse bloco de ferro não está em equilíbrio térmico com o ar. Por quê? Porque ele está perdendo calor para o ar. Aqui, ó. Mas essa água está em equilíbrio térmico com o ar. Essa água aqui ela não está perdendo nem absorvendo calor do ar. Está em equilíbrio térmico, está perfeitamente em equilíbrio térmico. Se eu aquecer um pouquinho, ela não está mais em equilíbrio térmico com o ar, né? Porque ela está quase em equilíbrio térmico. Agora já está em equilíbrio térmico com o ar de novo. É possível estar em equilíbrio térmico até com qualquer outra coisa. Por exemplo, aqui, ó, a água, ela, por exemplo, esse bloco de ferro, se eu aquecer ele bastante, ele vai estar sem equilíbrio térmico, né, com o ar em volta dele. Vamos colocar aqui, ó, aquecer ele bastante. Olha, está bem quente. Está bem quente, o máximo que o termômetro consegue medir. Aí eu vou e coloco ele dentro da água. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora, os dois termômetros, tanto da água quanto do bloco, estão marcando a mesma temperatura. Então quer dizer, a água e o ar, não, o ferro e a água entraram em equilíbrio térmico um com o outro. Se não tem calor fluindo do bloco para a água. Mas eles não estão em equilíbrio térmico com o ar. Com o ar está diferente. Certo? Então, com o ar está diferente. Mas se você pegar esse bloco aqui, se você esperar tempo suficiente aqui, ele vai entrar em equilíbrio novamente. Tá? Então, ele está em equilíbrio quando você coloca junto e espera a temperatura igualar. Tá certo? Aí você tem um equilíbrio térmico. Vamos fazer aqui um exercício aqui, ó. Esse capítulo ele tem 6 exercícios e ele termina o PET 5. Vamos fazer aqui o exercício aqui número 1, como a gente sempre faz, e mais para frente no futuro eu coloco a resolução dele para download, né, por escrito. Vamos lá, ó. Vamos colocar aqui. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Vamos ver. Temperatura é a energia que se transmite de um corpo a outro em virtude da diferença de temperatura? Não. Em virtude da diferença de temperatura é a temperatura. Não faz sentido essa frase. A frase tá, né? A própria frase ela tá com português que não faz sentido. Isso aqui é o conceito de quê? É o conceito de calor. O calor é a energia que se transmite de um corpo a outro em virtude da diferença de temperatura. Temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo. Exatamente isso. Porém, aqui continua. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será a sua temperatura. Errado. Quanto mais agitado, maior será a temperatura. Temperatura baixa, pouca agitação, né? Então, tá certo até a vírgula, depois da vírgula tá errado. Energia térmica em trânsito. Temperatura e energia térmica em trânsito. Errado. Energia térmica em trânsito é calor. O nome disso é calor também. Temperatura é uma forma de calor. Errado também. Temperatura é a energia cinética média das partículas. E calor é energia em trânsito. Então, assim,
temperatura é uma média de várias, de várias energias cinéticas, tá? Não é um, não é uma energia total, né? Então, tá errado. E na letra E, temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas, isso, que compõe o corpo, grau de agitação das partículas. Quanto mais agitadas as partículas no corpo, maior será a sua temperatura. Exatamente. Então a resposta correta é letra E. Beleza? Então, por hoje é só. A gente se vê quando sair o bloco. Quando sair o patch 6, tá? Quando a gente for gravar o patch 6, a gente se vê até lá. Por enquanto, lembre-se de que as resoluções dos patches 1, 2, 3 e 4 estão aí na descrição. Baixem o arquivo, né? Só clicar e baixar o arquivo. E fiquem em casa o quanto puderem, né? Se tiver que sair, levem álcool em gel e usem máscara. Lavem as mãos sempre que possível e até mais.